morte de Celso, Gilberto Carvalho era chefe do gabinete de Lula e amigo pessoal do ex-prefeito, vindo a ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Dilma Rousseff, além de encabeçar a América Livre, a revista do Foro de São Paulo, instituição que prega abertamente a Revolução Socialista na América Latina, sendo o próprio Gilberto Carvalho representante do governo Lula na organização. Houve uma ação civil pública em que Gilberto Carvalho foi réu. Notícias nos autos do processo relatam que ele fazia o transporte do dinheiro arrecadado pelo esquema de corrupção em Santo André para a sede do Partido dos Trabalhadores. Gilberto Carvalho era conhecido na cidade como o Homem do Carro Preto. Em uma só leva, ele havia transportado mais de R$1 milhão. 1,2 bilhões de reais em 2000 e poucos, cara. 2002. Muita grana. Ele era o Homem do Carro Preto, né? Adivinha qual era o carro dele? Qual? Um Corsa Bola. Só que não de chinelo, cara, com muita grana, andando de Santana, tempo de Corsa. Existem gravações entre Gilberto Carvalho e Sérgio Sombra falando sobre o andamento das investigações. Vou agora. Marcamos umas 3 horas na casa da DC, vamos ter uma conversa. Vamos conversar um pouco sobre a nossa tática de semana, né? Porque nós vamos ter que ir pra contra-ofensiva. Eu vou falar com os meus advogados amanhã. A ideia é colocar essa investigação sob suspensão de justiça. Arrumar um jeito de... Acho que esse é um bom caminho. Outro diálogo que Gilberto Carvalho foi flagrado nas investigações foi entre ele e o ex-deputado e advogado do PT na época, Luiz Eduardo Greenhalgh, e mostram a preocupação com o depoimento de um dos irmãos de Celso Daniel. Olha, deixa eu te falar. Oi. Eu tenho que ir. Tá chegando a hora do João Francisco e depor. E antes do depoimento, quero conversar com você para ele não destilar ressentimentos lá, entendeu? Pelo amor de Deus, isso vai ser fundamental. Tá bom? Tem que preparar bem isso aí, cara. Que dá mais... Tá, tudo bem. Que esse cara vai nos... Aham. Sacou? Sacou a paulada? Tudo armado, velho. Greenhalgh disse aos irmãos de Celso Daniel, na semana seguinte da morte do ex-prefeito, que o mesmo não havia sido torturado, fato que continuou a afirmar mesmo depois dos exames feitos pelo legista Carlos da Monte Printes. Greenhalgh havia sido designado pelo PT para acompanhar as investigações. Nessa função, segundo os irmãos de Celso Daniel e o médico legista, Greenhalgh dificultou as investigações, pressionando os delegados do DHPP para que o inquérito fosse concluído como crime comum. Greenhalgh chegou a afirmar para a imprensa que rasgaria o diploma e renunciaria ao seu mandato se Celso Daniel tivesse sido torturado e se o crime tivesse sido planejado. Ele rasgou já? Como? Tem foto do... Depois que o corpo foi descoberto, a polícia foi à casa de Celso Daniel com o mandato de busca e apreensão. Antes dos policiais chegarem, relatos contam que Luiz Eduardo Greenhalgh esteve na casa, onde permaneceu por 1 hora e saiu com algumas malas de documentos. Greenhalgh nunca foi investigado. A ex-esposa de Celso Daniel, Miriam Belchior, afirma que pessoas entraram no apartamento de Celso na mesma noite e na manhã seguinte do sequestro. O livro de registro do prédio foi rasurado e páginas foram rasgadas. No dia da missa de 7º dia do assassinato de Celso Daniel, Gilberto Carvalho contou aos seus 2 irmãos que havia um esquema de arrecadação de recursos para financiamento de campanhas e que ele próprio pegava o dinheiro com Celso Daniel e fazia a entrega a José Dirceu, então presidente do PT. Dirceu é citado como o homem que recebia dinheiro dos esquemas com as prefeituras do ABC. Lula já havia disputado 3 eleições para a presidência e deixou claro a José Dirceu: vou para a minha última, ou nós ganhamos essa, ou não tem mais disputa. José Dirceu, presidente nacional do PT na época, organizou então 3 frentes. Contratou Duda Mendonça, marqueteiro de Paulo Maluf, para pilotar a campanha de Lula. Colocou José de Alencar para ser vice, um empresário no cargo daria segurança ao meio empresarial. A 3ª frente foi feita pelo próprio José Dirceu, que correu o país inteiro buscando fundos para a campanha, utilizando prefeituras petistas como meio para desviar recursos. Uma dessas prefeituras era de Santo André, berço simbólico do PT, fundado em 1980. Em meados dos anos 70, Celso Daniel foi militante comunista pertencente ao grupo MEP, Movimento da Emancipação do Proletariado, criado por membros de um outro grupo denominado Fração Bolchevique.
Desde o início, Celso Daniel participou do movimento pela formação do Partido dos Trabalhadores, sendo um de seus principais agentes, chegando a ser prefeito de Santo André por 3 vezes, de 1989 a 1992, de 1997 a 2000 e 2001 até 2002, ano em Uai, seu app de vídeos curtos.